Olá, meus caros, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Como sempre, a gente vai falar de um tema que tem referência à pesquisa, que se refere à escrita científica, que se refere à nossa construção como juristas, como os melhores profissionais que nós podemos ser. Especificamente, hoje, eu quero destruir uma crença que é muito comum, uma crença limitante que acaba atrapalhando muitos alunos e acaba bloqueando a visão deles para os motivos pelos quais a gente sim deve buscar pesquisar, buscar escrever trabalhos, buscar construir um currículo. E é justamente sobre o fato de que muitos pensam que pesquisa, que escrita científica, que fazer trabalhos científicos só deve ser feito por aquelas pessoas que querem seguir carreira docente, ou seja, só serve para quem quer ser professor. E aí, gente, será que isso é verdade? Será que a pesquisa só ajuda quem quer seguir na carreira docente, quem quer seguir na vida acadêmica? Eu tenho que te dizer que não, 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 não e não, mas eu vou te explicar tudo isso bem direitinho na nossa live de hoje. Então, se tu conhece alguém que pensa assim, que não vê a importância da pesquisa, que não entende por que começar a escrever ainda na faculdade, por que se interessar por esse mundo, compartilhe essa live que eu tenho certeza que eu posso mexer aí com alguns pensamentos dessa pessoa que não tem a visão ampla que a gente tem que ter. Certo? Então, compartilha essa live, manda aqui no aviãozinho, manda o link, que as pessoas têm que saber disso. Um estudante de direito que consegue aproveitar a sua faculdade para escrever, para pesquisar, ganha muito mais do que apenas o currículo. Sim, gente, é bem verdade que quem quer ser professor tem que se esmerar para isso. Se tu já pensou em ser docente, se tu já pensou em seguir carreira acadêmica, e quando eu falo isso é seguir no mestrado, seguir no doutorado, depois fazer um concurso ou começar a dar aula mesmo, se tu quiser seguir esse caminho, a pesquisa não é opcional, ela é obrigatória. Então, se algum dia já passou pela tua cabeça ser professor, saiba que tu tem que começar já, neste momento, a entender um pouco sobre esse mundo. Tá, professora, mas esse não é o tema da live. O tema da live é quem não quer ser professor. Quem não quer ser professor, o quê? Por que a gente tem que pesquisar? Quais são os motivos? E aí, meus caros, a gente já falou muito disso nos últimos dias, mas a verdade é que a pesquisa e a escrita fazem parte de toda a experiência que a gente tem que ter na universidade. Tá, professora, vai falar de novo dessa história do tripé da experiência universitária, não aguento mais ouvir falar sobre isso. Tudo bem, não vou falar do tripé que está previsto na nossa Constituição, tá? Não vou falar do princípio da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão. Já falei, né? Mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o ponto em que qualquer carreira que tu decida seguir, não importa se é uma carreira pública, não importa se é uma carreira de advogado particular, que não tem nada a ver com o Estado, não interessa se é juiz, se é delegado, se é promotor, qualquer carreira que tu deseje no direito, qualquer carreira que tu escolha seguir, ela pode ser beneficiada de tudo isso que é escrita e que a pesquisa nos trazem. Então, eu estou te falando de questões internas, certo? Porque tu te torna um aluno, um estudante, um profissional melhor quando tu pesquisa, mas também questões externas, porque a pesquisa durante a faculdade, se tu souber externar isso, se tu souber fazer uma pesquisa e escrever um trabalho, tu tem como ganhar conhecimento, obviamente, mas tu tem como ficar conhecido no meio que tu te insere, tu tem como conhecer pessoas e fazer networking, tu tem como construir o teu caminho, ainda que tu não esteja trabalhando de verdade. Por exemplo, estou em tal período e estou pesquisando, escrevendo, participando de eventos, e por causa disso conheci advogados, juízes, promotores, pessoas que se importam, que entendem com a área que eu gosto. Gente, eu não brinco, e é real, eu já vi acontecer em eventos científicos de advogados que estavam lá apresentando trabalhos e participando, conhecerem alunos, certo, que demonstravam ter interesse na pesquisa, que pesquisavam, que estavam ali apresentando, e esses advogados, por ver ali valor naquelas pessoas, naqueles alunos, contrataram eles como estagiários e, posteriormente, eu também vi pessoas serem contratadas como advogados no escritório de advocacia. O
que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que a pesquisa, ela abre várias portas para ti. Ela abre várias portas que muitas vezes a gente não percebe. Então, foi num Comped, eu não estou louca, se não estiver totalmente maluca, foi em Curitiba, que um professor, que também era advogado de uma grande banca, de um grande escritório, ele estava lá apresentando seu trabalho, ele já era bem conhecido, e ele viu potencial numa menina que também estava lá apresentando, inclusive eu conhecia ela. E eles acabaram conversando e ela foi contratada. Ela estava ali no último semestre da faculdade, ela já era pesquisadora de muitos anos, e ela começou a trabalhar como advogada logo após a formatura, justamente porque ela teve esse contato prévio. Ela pôde mostrar o que ela sabia, o que ela fazia, ela pôde mostrar a sua dedicação, e isso bastou para convencer o chefe dela, né, o que acabou se tornando o chefe dela. Gente, eu vejo muita gente falar sobre isso. Professora, eu não consigo estágio. Tá muito difícil, tá isso, tá aquilo. E o que eu vejo que acontece? Existe muita gente procurando estágio, muita gente procurando trabalho, e nem sempre a gente tem contato, nem sempre a gente tem como mostrar que a gente é bom no que a gente faz, ou que a gente é dedicado, nem sempre a gente tem condições de demonstrar o nosso interesse. Quando, no entanto, está num evento, normalmente, assim, as pessoas não precisam nem pensar. Se tu tá ali é porque tu te esmerou, se tu tá ali é porque tu escreveu, se tu tá ali é porque teu trabalho foi bom o suficiente para ser aprovado e porque tu te importa com o teu futuro e com aquelas coisas que tu tá falando. Então, estar em um evento já de cara, de plano, nos demonstra que aquele é um aluno interessado. E é tudo que um futuro chefe quer, né? É tudo que uma pessoa quer dentro da sua empresa ou dentro do seu ambiente de trabalho. E foi assim que eu já vi várias pessoas conseguirem ter estágios, inclusive trabalho depois, né, de formado, porque conseguiram demonstrar o que faziam, demonstrar quem eram. Gente, um dos grandes problemas para quem não consegue hoje em dia se colocar no mercado é justamente porque a gente não constrói o caminho prévio. Então, o que eu estou querendo te dizer é que se tu quer ter uma posição depois de formado, se tu quer encontrar um lugar para trabalhar, ou se tu quer começar alguma coisa diferente, tu tem que construir isso desde a tua faculdade. A gente tem que parar de achar que vai se formar e que vai pegar o canudo lá, nossa, diploma, sou bacharel, bacharela em direito, e que as coisas vão se resolver, porque não é assim que acontece. Sinto muito em te dizer. Eu sempre falo que a gente tem que buscar alternativas e construir o nosso caminho. E aqui, a pesquisa é uma grande possibilidade que tu tem de construir o teu caminho. Seja para uma carreira docente, em que tu não vai ter escolha, obviamente tu é obrigado a fazer esse caminho da pesquisa, seja para outra carreira. Uma carreira como juiz, como promotor, como eu falei, uma carreira pública, ou uma carreira privada como advogado. E, gente, assim, eu falo sempre os cargos mais comuns, mas talvez tu já saiba que existem milhões, né, milhares de outras possibilidades para um estudante de direito depois de formado. Em empresas particulares, em empresas do Estado, enfim, cargos no Poder Judiciário, cargos de instituições que são auxiliares da Justiça, existe muita possibilidade. Qual é a questão? A gente muitas vezes não consegue ver as possibilidades. E aí, gente, talvez tu pense assim, professora, o que o juiz ganha fazendo pesquisa? Eu quero ser juíza, o que eu vou ganhar fazendo pesquisa? Bom, tu vai ganhar experiência, tu vai ganhar independência, autonomia para pesquisar, para tomar as tuas decisões, tu vai ganhar segurança em ti mesmo, tu vai ganhar conhecimento, e se nada disso te interessa, se tu acha que isso não é legal, saiba, se tu ainda não sabe, que na maioria dos concursos para juiz, nos concursos para magistratura, trabalhos científicos contam ponto nas provas de títulos. Então, quando tu for lá estudar e passar na primeira fase, passar na segunda fase, em algum momento tu vai ter provas de títulos, ou seja, quem tem mestrado, quem tem doutorado ganha ponto, mas quem publicou trabalhos também ganha. E muitas vezes a publicação de um artigo equivale à publicação de um livro, ou a publicação de 2 artigos que tu pode ter feito durante a tua graduação é a mesma coisa que ter publicado um livro, é a mesma coisa que ter feito uma pós-graduação. Então fica atento. Não é, aqui a pesquisa e a escrita não é só para quem quer ser professor. A gente tem que perceber que nós estamos construindo possibilidades. A escrita é uma grande possibilidade, a publicação. E aí que está o pulo do gato, né, gente, que eu preciso falar. Não adianta também a gente pesquisar, pesquisar, pesquisar e manter para nós.
A gente precisa exteriorizar, o mundo tem que saber das nossas pesquisas. O mundo tem que estar recebendo o nosso conteúdo. E como é que a gente faz isso? Por meio de trabalhos. Tu vai escrever um artigo, tu vai escrever um resumo expandido, um resumo, tu vai fazer um pôster, um banner. Como é que tu vai publicizar isso? E aí que as pessoas não percebem. Se tu não tiver como, se tu não souber como fazer isso, tu vai travar. Então, de repente, tu tem muito conhecimento, tu pesquisou muito sobre um tema, tem um caso concreto, até no teu estágio tu pode ter visto algum tema legal de se pesquisar, e daí, em vez de pensar em compartilhar isso com o mundo, tu te fecha. Não, mas eu sei que eu sei. Mas, às vezes, a gente precisa que os outros também saibam. Eu sempre falo, tu fazer estágio em um lugar, a gente pode ter a ideia de que tu aprendeu algumas coisas. Ah, eu fiz estágio no Ministério Público. Legal. A princípio, em tese, a gente imagina que tu aprendeu ali algumas questões que o Ministério Público trata, a depender da vara que tu estagiou. Mas e aí? Como é que eu tenho certeza que tu sabe sobre aquele assunto? Como é que eu vou ter certeza? Porque dizer que tu fez estágio, a gente não tem como saber. De repente, tu era um estagiário encostado que não fazia nada. De repente, tu, na verdade, só lidava com um único processo, um único tipo de processo e não sabe nada mais do resto. Gente, quando tu escreve, quando tu pesquisa e quando tu publica sobre um assunto, automaticamente a gente cria a ideia de que tu sabe sobre aquele assunto. Então, quando tu escreve sobre um tema, tu tem documental aquilo, tem documentado que tu realmente sabe, que tu pesquisou, que tu compreende. Então, é perfeito a gente juntar, digamos assim, a nossa parte prática com a nossa parte mais formal, a nossa parte escrita, a nossa parte teórica. Se tu tem lá um estágio em determinado lugar, e tu tem um comprovante de tantas horas de estágio, legal, mas isso não me comprova que realmente tu sabe sobre aquele assunto e nem o que tu sabe. Agora, se além daquilo, tu tem também publicações, tu apresentou trabalho sobre o tema, tu escreveu trabalho sobre o tema, eu consigo ter de forma mais concreta a segurança de que realmente tu entende do que tu tá falando. Isso é verídico. A gente não pode achar que a pesquisa e a escrita se mantém apenas no âmbito acadêmico. Não dá, gente, não é assim que funciona. Inclusive, se tu começar a pensar, a olhar, a analisar, tu vai perceber que os grandes nomes do direito, sejam eles juízes, advogados, ministros, os grandes nomes, os professores que tu mais conhece, todos eles seguiram para pós-graduação. A maioria fez mestrado, uma grande parte fez doutorado. Só que, claro, que eles não ficam falando sobre isso, né? Às vezes eles têm até coisas mais importantes para resolver. Agora, se tu for procurar, tu vai descobrir que a maioria desses profissionais também tiveram esse lado acadêmico junto com a prática. O que que eu quero te dizer aqui? Para de acreditar que pesquisa, que escrita é só para quem quer ser professor. Isso é a maior burrice que a gente pode fazer. Na faculdade, tu tem todas as chances, tem todo o apoio, tu tem toda a possibilidade de fazer, de construir a tua carreira com o teu currículo, apresentando, pesquisando, entendendo sobre um tema, publicando trabalhos, isso nunca vai ser tirado de ti. O artigo que tu apresentou, que tu escreveu, que tu publicou, vai ficar para sempre no teu currículo. Não tem como isso ser apagado. Então, para e pensa o tempo que talvez tu esteja perdendo por te contar uma desculpinha de que, isso aí não serve para mim porque eu não quero ser professor. Mas o que que tu quer, então? O que que tu pensou para ti? E eu vou ser muito sincera, gente. Às vezes também a gente pensa numa coisa, eu quero isso na minha vida, eu quero aquilo. Só que a vida ela é feita de vários momentos, de várias situações, de vários fatores. E mais de uma vez eu vi pessoas que tinham certeza que iam fazer uma coisa irem para outro lado. Eu tenho certeza que eu vou ser juiz e virou advogado. Eu tenho certeza que eu vou ser advogado e acabou indo para o concurso público. Eu tenho certeza que isso e acabou fazendo outra coisa. Entende o que eu quero dizer? A vida, ela é muito flexível, a gente sabe que ela é dinâmica. Nem sempre aquele plano vai ser o que tu vai realmente fazer. Então, por que não se garantir? Por que não fazer algo que tu sabe que pode só te ajudar? Não, professor, eu quero ser juiz. E vou ser. Beleza, mas quantos dos juízes, a gente vai pesquisar depois, não fizeram mestrado? Ou então, depois do concurso, não buscam a pesquisa justamente para ter mais conhecimento, para entender um pouco mais desse mundo. Começa a prestar atenção quantos desembargadores, juízes, ministros
também tem esse lado da teoria, da vida acadêmica. Por quê? Será que é porque eles estão só querendo título? Na verdade, gente, aquilo nos dá um fôlego. A prática, ela precisa de busca, de pesquisa, de conhecimento, de discussão. A gente precisa sempre trocar um pouco da prática com a teoria, isso é importante. É por isso que ministros, às vezes, do STF têm um doutorado. Por quê? Porque eles precisam se oxigenar. Eles precisam buscar aquilo para eles, também é necessário, é importante. Ah, não, mas eu sou o Joãozinho do segundo semestre e para mim pesquisa é uma bobagem, porque eu não quero ser professor. Alô, fica atento, porque não é bem assim. Muitos dos grandes profissionais têm também uma trajetória acadêmica, e isso não quer dizer que eles queriam ser professores, que eles queriam a docência, eles apenas perceberam o quanto aquilo contribuiu e contribuiria para a vida deles. Então, meu caro, ponto aqui é tu perceber que a pesquisa e a escrita é a construção de um caminho. Professora, e se eu quiser ser professor? Bom, perfeito. Tu deixou ali, digamos, os fundamentos prontos. Gente, tem muita gente que é advogado, promotor, que é outras, tem outras carreiras e também é professor. Perfeito, dá para ser conciliado isso. Isso é conciliado por muita gente. Se tu quiser ser professor, se um dia já passou na tua cabeça, além de outra carreira ou só carreira de docente, tu tem que seguir no caminho acadêmico. Tem que ser. Agora, se tu nunca pensou, por que não deixar em aberto? Por que não deixar essa possibilidade aí para ti? E aí, meu caro, o que eu quero te dizer é que se tu não aprende na faculdade como que é a pesquisa, como que se escreve um trabalho, se tu não apresenta, é bem mais difícil depois lá de muitos anos de trabalho na prática, tu voltar, tu aprender do passo a passo. E é por isso, inclusive, que tem muita gente que tem grandes cargos, né? Que quando vão escrever trabalhos, fazem trabalho científico meio mal feito. Por quê? Porque eles nunca aprenderam os fundamentos da pesquisa. Ah, professora, mas as pessoas aceitam. Depende. Às vezes, eu já vi acontecer, a revista ela quer ter um nome bonito para um artigo de abertura, e aí convida uma pessoa importante, né, para fazer o trabalho. O trabalho até é publicado, mas ele acaba não sendo considerado um artigo, como se fosse só uma apresentação. E é meio constrangedor tu ver uma pessoa num cargo super alto que não sabe escrever um trabalho minimamente bem feito. Acho que ninguém quer isso, né? Acho que isso aí ninguém quer para si. Então, olha só, professora, não quero a pesquisa, não quero a carreira docente, não quero seguir na carreira acadêmica. Primeiro, uma coisa que eu tenho para te dizer, tá? Mestrado, doutorado não é só para quem quer ser professor. Tem muita gente que faz mestrado, doutorado, porque isso nos auxilia. Não, mas eu não quero nem mestrado e nem doutorado, nem nada, só quero fazer um concurso direto. Legal. A escrita, a pesquisa na faculdade vão te dar uma segurança muito grande para tu aprender por conta, para tu aprender a ser autodidata, para tu te descolar da dependência que nós temos dos professores. Infelizmente, nossa faculdade atualmente, a maioria dos alunos depende do aval para tudo do professor. Posso isso, professor, posso aquilo, e tal coisa, mas e tal situação? Sabe, eu tenho a impressão que cada vez mais a gente depende que o professor diga que está certo e que está errado, que o professor te mande estudar, que o professor, sabe, vamos começar a assumir um pouco a autonomia da nossa vida? Vamos? Seria muito interessante, não seria? A gente está precisando disso. Alunos extremamente dependentes, gente, vão ter muitos problemas no futuro. A pesquisa é uma maneira de tu aprender a ser independente, a não depender de outras pessoas, a pesquisar, a entender conteúdos, a buscar respostas por conta. Ou tu acha que se tu for juiz, quando tu for juiz, tu vai poder ligar para o professor para perguntar o que ele acha de determinado caso? Ah, professora, nenhum juiz faz isso. Claro, porque ele teve que aprender a não fazer, né? Mas não foi de uma hora para outra. Isso aí também é um processo de construção. Então, gente, na minha carreira, eu nunca soube exatamente o que eu queria, tá? Sendo bem sincera. Eu pensei em todas as possibilidades. E na minha faculdade, quando eu estava no auge da perdição, digamos, que eu não sabia o que eu ia fazer, quando eu estava no auge do momento de agora para que lado eu vou, eu encontrei a pesquisa e eu me encontrei com ela. Então, eu encontrei ela e ela me encontrou. E a partir daí, eu me tornei mais segura, eu comecei a perceber possibilidades, eu vi que eu gostava daquilo, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado,
e decidi ter uma vida acadêmica. Decidi, escolhi por afinidade. Ah, professora, mas eu não quero isso. Beleza, eu ainda tenho, se eu quiser um dia mudar, toda a chance de fazer o que eu quiser fazer na minha vida. Eu também sou advogada, passei na prova da OAB, também posso fazer concurso se um dia eu desejar. Mas essa bagagem que eu ganhei na minha trajetória, ninguém me tira. Tá, professora, mas eu não quero isso. Eu quero sair da faculdade e já ir fazer um concurso. Beleza, muita gente faz isso. E muita gente, depois que passa no concurso, também vai buscar um mestrado e um doutorado. Eu tenho uma amiga, que eu sempre falo dela, que ela terminou o mestrado comigo e ela decidiu que ela ia para o concurso público. E aí ela estudou, fez concurso e passou para juíza de direito. E hoje ela é juíza. Eu tenho vários colegas do mestrado que hoje estão na carreira pública. Eu tenho um ex-colega que é procurador da República. Eu tenho outros colegas que são procuradores do Estado, procuradores de uma empresa estatal. Tudo é possível. Tu fazer um pouco de pesquisa, tu entender da pesquisa, tu ter um mestrado, nada te impede. Isso é só agregador. E muitas vezes tu vai ter a segurança que tu precisa para seguir adiante, ou para dizer que não é aquilo que tu quer, ou então para decidir que é o que tu quer. Então, por que não tentar? Por que não encontrar um caminho que dê certo para ti? Eu tenho também amigas que moram na Europa e já não pensavam mais em vida acadêmica, faziam outras coisas e decidiram fazer mestrado, doutorado fora. E realmente se encontraram porque elas perceberam que elas estavam precisando de fundamentos para seguir nos trabalhos que elas tinham. Então, gente, a pesquisa é algo que só agrega. O que eu estou te trazendo aqui é uma possibilidade, é uma oportunidade de deixar um caminho aberto para o teu futuro. É muito pior aprender a escrever quando está formado. É muito pior ter que começar do básico depois que tu já está anos numa estrada. É bem mais complicado, sabe? Então, fica atento. Aqui a gente está falando de uma oportunidade. Não é nada mandatório, obrigatório. Mas por que não pensar nisso? Ah, professora, eu não quero mestrado, doutorado. Ah, professora, eu não sei por onde começar. Não vejo importância. Então, comece a pensar sobre isso. Comece a ver a importância. Eu falo sobre isso sempre, mas não é difícil. Tu começar a olhar ao redor, tu vai perceber. Então, em resumo, o que tu não pode fazer é ignorar que a pesquisa te traz um caminho na tua vida, uma possibilidade de caminho que tu não precisa tomar se tu não quiser. Mas tu pode, porque tu já construiu uma base. Muitas vezes eu vi pessoas que não pensavam, mestrado, não, jamais. E aí ela foi indo, chegou um momento que ela falou, eu acho que seria interessante. Só que daí, gente, sem currículo, sem construção, sem saber o que é uma pesquisa, foi bem mais difícil. É muito mais difícil quando tu não deixou pronto alguma coisa, quando tu não plantou uma sementinha mínima. Se tu deixa tua terra arada, deixa direitinho, cuida da tua terra, a hora que tu jogar a semente, ela vai brotar. Agora, não, tá um matagal, nunca nem pisei lá naquele lugar. Aí eu decidi ter uma horta. Olha o trabalho que eu vou ter. Pensa comigo. Esse aqui é um exemplo que eu tô criando agora. Tu tem um pedacinho de terra lá, tu não sabe exatamente o que tu vai fazer, mas tu deixa cuidado, tu deixa limpo, tu deixa ali tudo organizado pro dia que tu for decidir plantar uma coisa ou outra. E tu pode fazer o contrário, tu pode deixar aquela terra lá jogada, criando mato, deixando bicho, sei lá. O que vai ser mais fácil? Para quem que vai ser mais fácil quando a pessoa decidir plantar alguma coisa? Para quem foi deixando a terra organizada ou para quem jogou para as cobras e daí depois teve que limpar tudo e arar? E eu não sei se tu entende muito disso, eu entendo muito pouco, mas a verdade é que é justamente a mesma coisa com a escrita e com a pesquisa. Deixa a tua terra arada, deixa ela limpinha, deixa aquele ambiente organizado. Se tu precisar usar, tá ali. Se tu não precisar, tudo bem, tu não vai ter perdido tempo, tá ali, tá limpinho. É muito pior tu ter que ir para um lugar horrível, sujo, que tu vai ter que começar do zero, às vezes sem tempo. Então pensa, prefere deixar o caminho ali organizado, a tua terra pronta, se tu quiser usar, ou é melhor deixar de qualquer jeito? Não é muito difícil decidir, eu acho, né? Então, deixa essa crença limitante de que a pesquisa é só para tal pessoa de lado. Não é para ninguém. A pesquisa é para todos que têm o mínimo de vontade de seguir com ela. Essa é a questão. É o mínimo de vontade, o mínimo de desejo. E se depois tu decidir que tu não quer seguir, legal, tu deixou ali o teu cantinho organizado, o dia que tu precisar, se tu precisar, vai estar ali para tu voltar.
A gente tem que deixar isso em mente, certo? E aí, gente, eu sei que o grande problema aqui não é nem uma questão de não saber conteúdo técnico. A gente está falando aqui de um tema que é uma crença, que é um pensamento que a gente tem errado. Porque como a gente não conhece muita pesquisa, a gente tem preconceitos, né? A gente acha que é de um jeito ou de outro. Então, eu vou te fazer um desafio aqui para que tu pesquise hoje no site do STF, no site do STJ, enfim, onde tu quiser, o currículo de alguns ministros. Dá uma olhada. Tu vai perceber que a maioria deles tem uma trajetória acadêmica também. Então, mestre, doutor em tal e tal lugar. Tem alguns que têm doutorado na Alemanha, doutorado no Brasil em outro país. Por que será? Será que se não fosse importante o ministro ia fazer isso? Por que será que os caras que estão no mais alto nível do Poder Judiciário do Brasil têm a pesquisa científica, têm a busca científica, têm a vida acadêmica junto com um trabalho super difícil? Por que será? Será que teve alguma coisa a ver? Será que eles chegarem tão longe também tem a ver com o fato de que eles prepararam o caminho para isso acontecer? Não sei, estou apenas levantando hipóteses e quero muito que tu pense sobre isso. Então, hoje a tarefa é uma única tarefa. Eu quero que tu entre no site de algum tribunal, pode ser o tribunal do teu estado também, e dê uma olhada nos currículos. Eu falei o STF, o STJ, porque eu sei que eles têm no site os currículos ali, o link. Então, basta tu abrir o site, tu já vai entrar direto. Talvez em outros tribunais, em outros sites, tu não tenha, tem que buscar mais. Mas, enfim, fica livre. A ideia é que tu se conscientize que pesquisa não é só para quem quer ser professor. Tu quer ser professor? Obrigatório fazer pesquisa. Obrigatório. Agora, se tu não quer, bom, teve muita gente que não seguiu a carreira de docente, mas que fez pesquisa e chegou muito longe. E aí eu quero muito que tu veja, porque crença limitante, essas ideias que a gente tem erradas, a gente tem que destruir. A gente tem que ter o pensamento correto para também tomar as decisões corretas. Será que vale a pena eu entender de pesquisa? Será que vale a pena eu escrever? Será que para mim serviria? Porque eu nem quero isso. Cuidado. Talvez tu não saiba o que tu queira. Talvez tu ainda precise de tempo para descobrir. Mas por que não testar algo que pode te ajudar? Fica essa dica maravilhosa. Certo, gente? Eu quero muito que essa live tenha aberto a tua mente. Pelo menos te colocado uma minhoquinha aí para parar de ter esse pensamento equivocado. Eu falo muito sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar sempre. E se tu não percebeu ainda a importância da pesquisa na tua vida, meu caro, segue me acompanhando porque eu preciso que tu entenda. Tá bom? Gente, muito obrigado por quem me acompanhou na live de hoje. Desejo uma excelente quinta-feira, um excelente dia. Para amanhã a gente estar 100% conversar de novo. Um forte abraço e até amanhã.